Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você vai ver esse vídeo, você que nos acompanha aqui no canal, eu já quero te pedir, antes de mais nada, vamos trazer uma palavra de Deus, uma palavra de luz para abençoar a sua vida, para iluminar a sua vida, iluminar a sua mente. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo é uma mente firmada na palavra de Deus. Jesus, tudo que ele falava, eu não falo de mim mesmo, mas aquilo que o Pai me deu, me ensinou, isso eu passo adiante. Então, assim devemos sermos nós. Então, você que está inscrito no canal, você que não está inscrito, se inscreva. Você que está inscrito, dá aquele like, ative ali aquele sininho para quando colocar o vídeo você for informado e nos ajuda compartilhando. É importante você compartilhar o vídeo, é importante você comentar. E vamos nesse dia uma palavra para trazer uma reflexão, né? A Bíblia Sagrada, no Salmo 119, versículo 105, ele diz: A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés, é uma luz para o meu caminho. Eu quero falar de luz hoje, nós devemos andar na luz. A palavra de Deus é a luz que ilumina. Não tem como nós andarmos de uma maneira correta se não for nessa luz, se não for nessa palavra. O Evangelho de João, o Senhor Jesus, ele respondendo uma pergunta dos discípulos, ele falou algo que me chama a atenção e eu quero passar para você hoje. Aqui fala da morte de Lázaro, quando Jesus recebeu ali, o Lázaro estava doente, mandaram avisar, as irmãs de Lázaro mandaram avisar para Jesus, mas Jesus se demorou ali e acabou o Lázaro morrendo. E depois de um tempo, Jesus chega para os discípulos e diz assim, isso é o capítulo 11 de João, do Evangelho de João, no versículo 8, diz assim: E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. Isso significa que Jesus já tinha estado ali naquela região que morava o Lázaro, e as pessoas queriam apedrejá-lo, e por causa disso ele saiu dali e foi para outro lugar mais um pouco afastado. E quando ele recebeu a notícia que o Lázaro estava doente, ele demorou-se um tempo, depois ele disse: vamos lá, vamos voltar, vamos lá ter com o Lázaro. Os discípulos não sabiam que Lázaro tinha morrido, não sabia de nada, sabia que estava doente. E eles chegaram, questionaram: mas Senhor, como pode? O Senhor vai voltar para lá? Há pouco os judeus ali procurar apedrejar-te. E o Senhor vai tornar para lá? É perigoso, é perigoso. Aí Jesus responde para ele o seguinte: E Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Aqui parece que não tem nada a ver a pergunta de Jesus, a resposta de Jesus com a pergunta dos discípulos. Mas ele aproveitou aquela pergunta para dar um ensinamento. Ele disse: olha, um dia tem 12 horas, 12 horas de claro, né? E quem anda durante o dia não tropeça, quer dizer, por quê? Porque tem luz, quer dizer, não vamos pegar do lado natural. Você está andando durante o dia, tem a luz do sol, que é a luz natural. Ela faz com que você veja tudo que está à sua frente. Caso contrário, é à noite não tem como. Mas aqui Jesus está levando para o lado espiritual, logicamente. A luz ali é Ele, a luz é a palavra. Aí diz: quem anda durante o dia não tropeça. O que me abre o entendimento nisso aqui, que eu quero passar para você, é que existem muitas pessoas boas nesse mundo. Pessoas que são boas para ajudar o próximo, pessoas que são boas para fazer boas obras, pessoas que a gente olha e diz: nossa, essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, pessoas de caráter, pessoas de boa reputação. Mas se não tiver a palavra de Deus, em algum ponto elas vão tropeçar. Sem a luz de Deus vai tropeçar. Às vezes a pessoa é uma pessoa que procura ser muito certinha, levar a vida muito certinha. E humanamente ela é até um exemplo mesmo. Aquela pessoa que você olha: nossa, essa pessoa é um exemplo de caráter, um exemplo
um exemplo na sua postura, na sua maneira de se conduzir, é uma pessoa boa, ajuda as pessoas, tem alguém ali necessitado, ela se prontifica a ajudar, mas mesmo assim, pode ter certeza que a pessoa, apesar de ela se esforçar para ser essa pessoa de caráter, boa reputação, diante de Deus ela tem tropeçado. Por quê? Porque ela está andando em trevas. Se ela não tem buscado a palavra de Deus, e às vezes essas pessoas, assim elas costumam dizer, não preciso de evangelho. Uma vez eu lembro, na cidade de Fortaleza, eu peguei um táxi e o taxista falou de uma igreja, eu não vou falar aqui o nome da denominação, ele disse, essa igreja explora os jovens, eu vejo os jovens dessa igreja nos pontos de ônibus, nas ruas, entregando papelzinho da igreja, quer dizer, evangelizando, né? E ele disse, que é isso, está explorando a juventude, está fazendo isso. Eu falei, não, rapaz, ele está levando a boa palavra para pregar para as pessoas. Quantas pessoas, através do evangelho, não se libertaram de vícios, bebida, pessoas estavam com a família destruída. Aí ele falou, realmente essas pessoas precisam disso. Ele disse, mas eu não preciso, eu sempre trabalhei, eu sempre fui uma pessoa honesta. Quer dizer, ele se achava que ele estava correto. Talvez a maneira dele viver humanamente fosse uma maneira correta, mas em algum ponto ele vai tropeçar, tropeçar quer dizer, vai tropeçar, vai cometer deslizes, vai errar, vai fazer coisas contrárias à palavra de Deus, contrárias à vontade de Deus, e às vezes até achando que está fazendo bem, que está fazendo algo certo. Então, quem está no escuro, quem está em trevas, quem está andando na noite, a noite aqui é a ignorância acerca da vontade de Deus. Por isso que Paulo disse que a oração dele por uma determinada igreja era que eles crescessem em sabedoria, em inteligência espiritual. Não está falando sabedoria do mundo, não, está falando sabedoria espiritual, que é o conhecimento, a ciência das coisas de Deus. A inteligência, o que é a inteligência? A inteligência, a Bíblia diz que é você andar na palavra de Deus, obedecer a Deus. Isso é inteligente, é o temor a Deus. Então, mas a pessoa sem a luz da palavra, dificilmente ela vai ter isso. Tem pessoas que dizem, eu tenho muito temor a Deus, muito temor. Você conhece a palavra? Não. Você não tem temor, não tem como você andar no temor a Deus se você não tem a palavra. Porque o que é o temor a Deus? É o respeito à palavra, é o respeito de fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. Então nós precisamos o quê? Dessa luz que é a palavra, dessa luz que nos traz entendimento, nos traz conhecimento. Voltando à oração de Paulo, é para que a igreja tivesse sabedoria e inteligência espiritual e crescesse no conhecimento da vontade de Deus. Porque se não conhecer a vontade de Deus, e Deus é espírito, nós não vemos Deus, nós não podemos chegar diante dele, Deus está em tal lugar, eu vou lá falar com ele, Deus, eu cheguei aqui, vim falar com o Senhor, quero saber qual é a tua vontade, o que o Senhor acha disso. Não, Deus é espírito, nós não podemos ver, mas ele deixou para nós as escrituras. O próprio Jesus disse, tudo que está escrito nas escrituras fala acerca de mim. Então ele deixou as escrituras, diz que as escrituras elas são, nós devemos meditar nelas porque elas servem para nos exortar e para nos instruir em verdade, elas são necessárias. Então nós precisamos estar atentos. Ali está a luz quer dizer, está a direção, está o conhecimento, ali vai nos tirar da ignorância acerca das coisas de Deus. E se você não tem a palavra, se você não dá ouvidos à palavra, então você vai acabar tropeçando, por mais que você seja uma pessoa que se esforça para ser uma pessoa boa, uma pessoa correta, uma pessoa certinha, mas você vai tropeçar nos mandamentos de Deus, você vai tropeçar, quer dizer, você vai errar, vai tomar decisões, muitas das vezes você vai estar convicto com aquilo é certo, às vezes uma maneira de pensar, uma filosofia ou ideologia, sei lá, um pensamento seu que você defende como certo, mas se você não tem a luz da palavra, não tem, de repente você esteja tropeçando nisso. Você precisa da palavra, do entendimento, da compreensão da palavra de Deus, se Deus aprova aquilo. Por isso que a Bíblia Sagrada, ela nos orienta que todo pensamento deve ser levado cativo a Cristo, quer dizer, ele deve ser comparado com a palavra de Deus, deve ser confrontado com a palavra de Deus para ver se está realmente certo.
porque muitas das vezes nós estamos defendendo coisas com unhas e dentes e que não são certas aos olhos de Deus. E se a pessoa não está na luz da palavra, não está com o entendimento da palavra, ela pode tropeçar e nem perceber, e aí ela cai diante de Deus, e é terrível, né? Porque um dia Jesus vai voltar, e se a pessoa não estiver de pé diante dele, como ele mesmo orientou, ele disse que vocês sejam sóbrios, vigiais, para que na volta do Filho do Homem vocês sejam encontrados ávidos de estar de pé diante do Filho do Homem. Quer dizer, se estiver caído, não vai subir com Cristo, e ele prometeu que virá nos buscar. Então Jesus disse que quem anda durante o dia, voltando aqui à palavra, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que é andar de noite? Andar sem a palavra. A pessoa pode ser uma pessoa muito religiosa, pode ter uma religião cristã mesmo, seja ela qual for, mas ali direcionada no cristianismo. Se ela não tem a luz da palavra, se ela está apenas seguindo um segmento religioso e não olhando para a palavra, aprendendo na palavra, ela vai tropeçar, porque ela está em trevas. Você pode estar dentro de qualquer igreja, se você não estiver dando atenção à palavra. Não, mas eu já tenho 20 anos de igreja. Tem até aquelas pessoas que gostam de dar aquela carteirada, né? Pega, tem a carteirinha da igreja tal, que já tem tantos anos, às vezes aqui está até amarelado pelo tempo, mas isso não quer dizer que a pessoa está na luz. Está dentro de uma igreja simplesmente não está na luz. Nós estamos na luz quando nós estamos dentro da palavra de Deus. Isso não quer dizer que seja importante estar na igreja. A igreja é como se fosse uma escola, é um lugar de aprender, é um lugar de se reunir, o povo de Deus, para adorar a Deus, congregar, buscar a presença de Deus, mas tudo isso visando cada dia mais aprender na palavra. Aprender na palavra no sentido de ouvir as pregações, ou também às vezes, de todos os dias dentro de casa, estar lendo, procurando entender a palavra. Se tem dúvida, procurar aprender naquele assunto. Hoje nós temos uma vasta, um vasto, vamos dizer assim, conhecimento, que você pode adquirir conhecimento através de pessoas usadas por Deus que escrevem livros, mas a fonte sempre a Bíblia. Nunca vá no que alguém, não fica cego, seguir cegamente o que uma pessoa diz, um pregador diz, mesmo que ele seja a pessoa mais importante, que tem um grande ministério, mas aquilo que ele falou, você tem que examinar na Bíblia. Por isso você precisa ler sua Bíblia, procurar estudá-la e, como diz a própria Bíblia, meditar nela dia e noite, e numa vida de oração, para que Deus te dê compreensão, para que aquilo que você ouvir também de alguém, porque nós não podemos, porque uma pessoa é um grande pregador, às vezes anos pregando o Evangelho, nós não podemos pegar uma pregação simplesmente e não examiná-la com a Bíblia, dizer, não, foi esse pregador que falou, está tudo certo. Não, nada está certo até eu comparar com a Bíblia. Porque o pregador, ele é homem, e às vezes ele está dentro do entendimento, ou ele pode até usar a palavra para dizer o que ele quer dizer, dar fundamento a um pensamento dele. Isso pode acontecer, esse engano. O exemplo, mas o homem de Deus não vai fazer isso. Às vezes faz sim. Às vezes faz porque está empolgado com algo, às vezes quer convencer as pessoas de algo. Enfim, o exemplo do profeta diante de Davi, quando Davi disse, eu vou construir o templo, e o profeta chegou e disse para ele assim, faz tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. Por que o profeta falou isso? Porque ele achou, isso é uma ideia boa, Deus vai gostar disso. Só que aí Deus veio e falou assim, não, pode voltar lá, você falou não está certo não. Você fala para Davi que ele não vai construir templo nenhum. Ele pode preparar tudo, mas quando ele morrer, o filho dele vai construir. Ele mesmo não. Eu não quero que ele construa. A ideia era boa, mas não era para Davi construir. Mas o profeta a princípio. Então quer dizer, por isso nós devemos examinar tudo que você está ouvindo uma pregação, você está na igreja, você está acompanhando na Bíblia, buscando cada palavra que o pastor fala, comparando, realmente tem sentido, está de acordo com a palavra de Deus, e não ficar engolindo todo discurso que alguém faz, e às vezes alguns que você concorda,
muito, nossa, está certo isso aí, mas espera aí, está certo mesmo, está de acordo com a palavra? Então nós temos que ter, porque a palavra é a luz que vai nos mostrar onde está o certo e onde tem erros, onde por isso que a Bíblia diz nós devemos examinar tudo e reter aquilo que é bom. Não há nada. Essa é a diferença do Evangelho para qualquer religião, do Evangelho mesmo de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos chama a meditar na palavra, a pensar sobre ela, a buscar entender. As religiões nos chamam a você seguir cegamente o que vamos dizer, o líder daquela religião diz. Que ele falar, pode bater o martelo, é o certo. Não é certo, não. O certo é o que está na palavra de Deus. Se ele falou algo, está fora da palavra, descarta, joga fora, não serve. Não precisa entrar em briga, não precisa contender, não precisa ficar apontando o dedo. Ah, esse cara não é de Deus, olha o que ele falou, não tem algo a ver com a palavra. Não, às vezes o próprio homem de Deus ele vai falar coisas como o profeta falou para Davi, que não é. Então quer dizer, você tem que examinar na palavra. Está de acordo com a palavra? Firma-se naquilo. Firma-se naquilo. Eu gosto muito de uma frase que o missionário ele fala, ele diz, não é o que o pastor Jaime diz, não é o que o missionário diz, é o que você entendeu pela Bíblia. Pastor, eu já vi um missionário falar isso várias vezes, quer dizer, não colocando a palavra dele como a fonte da verdade, mas o que está na Bíblia. Porque o homem pode sim, o homem pode um momento falar algo que venha dele, e isso não vai ter importância. A Bíblia diz que aquele que fala a verdade manifesta a justiça, mas não é a verdade do homem. A verdade do homem às vezes é cheia de uma coisinha aqui, uma coisinha ali. A verdade de Deus, a palavra, Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Então a verdade que o homem fale, que vai manifestar a justiça de Deus, é a verdade de Deus. A verdade do homem é cheia de interesse. Por exemplo, nós estamos num ano, não quero falar disso, mas nós estamos num ano de eleitoral e tem os lados, dois lados, né? Hoje tem outros, mas vamos dizer, tem dois lados aí bem forte na política e cada um fala a sua verdade. Mas será que falam a verdade mesmo acerca um do outro? Bom, não sei, mas o que eu quero dizer aqui, você entende, que o homem tem sua verdade e a verdade do homem nem sempre é tão verdadeira assim. Às vezes pega uma verdade, mistura-se com alguma coisa para convencer a pessoa daquele objetivo que o homem quer. Agora, a palavra de Deus é a verdade de Deus para nós. E essa vai manifestar a justiça de Deus quando nós falamos. Quando nós falamos através dela, da maneira dela, com ela pura, limpa, sem o meu parecer, sem o que eu acho. Bom, continuando aqui. Mas se andar na noite, não tropeça, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então nós temos que tomar um cuidado, na verdade, para a gente andar sempre de dia. De dia quer dizer na luz da palavra e não de noite. Todas as vezes que eu estou andando, simplesmente seguindo uma religião, que a religião determina, um ato religioso, e não a palavra de Deus, então eu estou andando de noite e vou acabar tropeçando. Isso às vezes é para você ver, para mim, nós que estamos na igreja. Se nós ficamos apenas seguindo aquele segmento, não, eu faço o que a minha igreja faz, eu faço, mas sem entendimento da palavra, vai chegar a hora que vamos tropeçar. E nós fomos chamados para andar na luz. Eu quero pegar aqui 1 Tessalonicenses 5, que fala de luz. Para encerrar, vou encerrar com isso aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5, que diz assim, versículo 5, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então veja bem,
Os que dormem, os que se embriagam, eles se embriagam e são da noite. Na noite. A noite quer dizer, aqui não está falando da noite no sentido natural, mas a noite, a escuridão, a falta de conhecimento, a ignorância acerca da vida que Deus tem para nós, do que Deus quer de nós. Entende? Se nós somos do dia, sejamos sóbrios. Vamos nos vestir da couraça da fé, nos revestir da fé em Cristo Jesus. Como é que nós nos revestimos da fé? Nós nos revestimos através da palavra, do entendimento da palavra. Vamos compreendendo, essa palavra vai nos trazendo entendimento, esse entendimento vai nos trazendo certeza, e essa certeza é fé no nosso coração, fé que Deus está conosco, fé que a vontade de Deus é aquela que nós entendemos, compreendemos na palavra. E ele diz então, vestimos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Ter sempre na sua mente a esperança da salvação que veio de Cristo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, Ele nos chamou para a salvação em Cristo Jesus. E é isso, então ande na luz, você é filho da luz. Pegando aqui o anterior, ele diz assim, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como um ladrão. Então veja bem, nós não estamos em trevas, nós estamos na palavra de Deus, nós estamos na luz da palavra. Se você tem vivido, é aquela pessoa, eu estou tantos anos na igreja, mas palavra eu não sei quase nada, eu não interesso muito não, eu gosto do culto, eu gosto do louvor, eu gosto de ir na igreja, mas palavra eu não sou muito de ler Bíblia, eu não sou muito de dar atenção a esse lado. Olha, você está no perigo de estar andando nas trevas, está tropeçando e sem saber, porque quem anda de noite tropeça porque não vê, e você vai acabar caindo. Então esteja de pé diante de Deus, esteja na presença de Deus, busque, valorize a palavra de Deus, de ler sua Bíblia todo dia, de orar pedindo a Deus entendimento, e quando na igreja, aquela maior atenção na palavra. Tem gente que na hora que o pregador está pregando, ele está inquieto, está até dizendo, se acabasse já essa pregação, procurando uma coisa e outra. Não, porque eu vim aqui para receber uma oração. Oração, se ela tiver unida à palavra, naquela fé na palavra, vai funcionar, senão vai ser só palavras. Então, vamos verdadeiramente dar atenção à palavra, para que você não ande em trevas, para que você não venha tropeçar, e se tropeçar nos mandamentos de Deus, fica de fora do reino, isso é a palavra de Jesus. Então vamos tomar esse cuidado, porque nós somos filhos da luz, não estamos em trevas, e temos que chegar lá nessa luz, que é essa luz que nos leva a Deus, essa luz que vai nos levar, vai nos livrar da ira de Deus, a qual não estamos destinados, e vamos viver a salvação em Cristo Jesus. E é isso, meus irmãos, essa é a palavra que eu tinha hoje, que abençoe sua vida, que abençoe você com essa palavra, possa abençoar outras pessoas, compartilhando, comentando, deixando o seu like, nos ajudando no canal, ajuda mesmo, nesse canal, compartilha ele, e olha, eu tenho certeza, vai ser uma bênção, cada palavra para abençoar a sua vida. Deixa eu fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo todas as pessoas que vão ouvir essa mensagem, te peço, Deus, estende as tuas mãos sobre eles, Pai, para abençoar, para guardar, abençoa muitíssimos, ó Deus, que o mal não os visite e que a tua boa mão esteja sobre eles, guardando e protegendo, Senhor. Deus, aquele que estiver doente, enfermo, Pai, eu oro agora, repreendendo doença, enfermidade, sai do corpo dessa pessoa, seja qual for o mal, seja uma doença física ou uma doença emocional, depressão, opressão maligna, todo mal, sai, bate em retirada, em nome de Jesus. Meu Deus, eu abençoo a todos que assistirem esse vídeo, em nome de Jesus. E é isso, meus irmãos, forte abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.